Desde criança, nós somos submetidos a situações em que nós temos que escolher entre várias alternativas. E as nossas vidas estão repletas de escolhas. E é sobre escolhas que Salomão vai nos falar hoje. Mas ele está interessado aqui em falar em escolhas melhores para a gente debaixo do sol. Escolhas sábias, mas que nem sempre são... a gente nem cogitou nelas. E capítulo após capítulo nessa série de Eclesiastes, Salomão tem mostrado para a gente dois tipos de vida. A vida do tolo, daquele que vive pro agora e busca a satisfação aqui debaixo do sol onde ele não pode achar. E a vida do sábio, que teme a Deus e por isso sabe aproveitar a sua vida. E é importante lembrar, como a gente tem visto aqui no livro de Eclesiastes, que o pano de fundo que ele quer deixar bem claro é que nós vivemos num mundo quebrado, num mundo caído, em que há aflição, em que há sofrimento, em que há morte. E como é que o cristão vive diante dessas aflições? E Salomão vai tocar nesses versículos aqui a respeito de 3 pontos, basicamente. O primeiro deles é que a morte nos ensina mais coisas sobre a vida do que o próprio nascimento. E muitas vezes a tristeza nos ensina mais coisas do que a própria alegria. O segundo ponto é que a repreensão do sábio é melhor do que o louvor dos tolos. E o último ponto é que a paciência e a sabedoria são melhores do que a reclamação e do que a impaciência. Esses versículos nos exortam a ver todos os dias como vindos da mão de Deus. Quando as coisas não vão bem na nossa vida também, isso é a providência de Deus. Os planos dele são sábios, muito mais do que os nossos. E ele permite muitas vezes, na vida de cada um de nós, situações que a gente não escolheria de maneira nenhuma, mas que elas são boas para nós. Não são agradáveis muitas vezes, mas são boas, de acordo com o bom propósito do Senhor. A gente não sabe o que ele reserva para a gente amanhã. Mas isso, ao invés de gerar ansiedade, deve gerar confiança. Porque não é o acaso que está no controle, não é o destino cego que está no controle, mas é o Deus da providência que está no controle. Mas Cristo não veio libertar a gente de todo o sofrimento, de toda a angústia. Sim, Ele veio e Ele vai libertar a gente de tudo isso. Ainda há uma tensão entre as promessas de Deus. As promessas que foram compradas por nós em Cristo Jesus. Tem o já e o ainda não. Muitas coisas são já. Sua justificação, sua adoção, sua alegria na vida que provém do Senhor. Mas as outras coisas ainda estão na categoria ainda não. O final da história que Deus está escrevendo vai ser feliz, vai ser melhor do que os seus melhores sonhos, vai ser maior do que os seus maiores anseios. Mas aqui debaixo do sol, por enquanto, a gente ainda vive com beleza e feiura, com tristeza e com alegria. Mas tudo vem das mãos de Deus. E no último dia, que também será o primeiro de uma vida verdadeiramente nova, Ele dirá: eis que faço novas todas as coisas.